Você sabe que existe o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ele entende tudo e recebe tudo de forma natural. Ele não entende as coisas espirituais de maneira espiritual. Isso é um problema. Por isso, uma reunião como esta, que ela tem como título, nome, a reunião da renovação do entendimento, a renovação da nossa mente, baseada em Romanos 12, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos entender que a palavra sai do altar, ela pode chegar aí de forma natural, ou ela pode chegar aí de forma espiritual. De forma natural, olha a palavra que eu vou dizer agora, ou de forma revelada. Ela é revelada a você de uma maneira profunda, somente para você. Ficou claro isso? A palavra, até que a gente receba a palavra de forma revelada, que não é simplesmente de maneira natural, ela sai do altar, mas ela chega a você de maneira revelada. E a revelação de Deus para cada um é para cada um. Por isso que realmente nós precisamos buscar isso, né? E nos tornarmos, através do Espírito Santo, pessoas espirituais. Deixarmos de sermos homens e mulheres naturais e realmente sermos homens e mulheres espirituais. Amém? Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Elas somente são discernidas de maneira espiritual. 2 Coríntios 5,16 diz assim, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim, ou seja, do ponto de vista humano. Portanto, diga comigo, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Porque nós aprendemos no livro de João 3, que é necessário nascer de novo. E quem nasce de novo não é mais a mesma criatura, é nova criatura, foi gerado pelo Espírito de Deus. Então, é gerado um novo homem, com um novo caráter, uma nova personalidade, uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga comigo, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Quer dizer, as coisas velhas, antigas, já passaram. Passado é passado. Agora é coisa nova. E essa é uma pergunta que nós devemos realmente nos fazer.
eu sou nova criação? Eu sou nova criatura? Eu vou ensinar um segredo a você, que eu pratico isso desde quando eu tive o meu momento de lucidez. Meu momento realmente de lucidez. Eu sempre, quando eu digo momento de lucidez, quando realmente a ficha caiu, quando eu já fui um membro, eu já estive sentado no banco da igreja, eu já fui um esquenta-banco, eu já fui um questionador, um murmurador, um lamentador, eu já tive o espírito de vitimismo porque era vítima daquilo que eu criava na minha cabeça. E isso só me levou cada vez mais ao fundo de poço. A derrota. Minha vida nunca mudou, mesmo estando na igreja. Nunca mudou. Até o dia que a minha ficha caiu. Até o dia que realmente eu caí a ficha, que tipo de cristão eu era. Eu era um carnal que frequentava a igreja. Eu era um murmurador, um questionador, um homem sem nenhum compromisso verdadeiro com Deus. A única diferença que havia acontecido na minha vida é que realmente eu frequentava a igreja. Mas eu não havia nascido de novo. E com isso, os problemas nunca mudaram, nunca passaram. Eram os mesmos problemas, as mesmas derrotas, as mesmas vergonhas, as mesmas humilhações, os mesmos resultados. Até o dia que a minha ficha caiu. E eu tive claramente, eu consegui enxergar tudo claramente. E eu tomei uma decisão que eu não seria mais, que tem algumas coisas que eu carrego comigo e já falei isso com vocês. A primeira coisa que eu carrego comigo é a frase: se está escrito, tem que acontecer. Não está escrito por estar. Então eu passei a viver isso. Se está escrito, tem que acontecer. Só que isso depende de mim, não depende de Deus. Entende? A parte de Deus, Deus está sempre pronto a fazer. Agora, nós precisamos saber se nós estamos dispostos a fazer a nossa. Os trabalhos que nós já fizemos com casais, um acordo que eu tenho com a minha esposa: nós jamais vamos viver de aparência. A nossa união vai ser verdadeira. O nosso relacionamento será um relacionamento verdadeiro. Nunca vai existir uma farsa ou algo bonito para sair na foto. Nós vamos viver. E se está escrito isso, isso vai ter que se cumprir em nossas vidas. E assim eu levei isso para todas as áreas da minha vida. Todas. Todas as áreas. Eu levo tudo muito a sério, com muita seriedade, e acredito seriamente no que acontecia no passado, acontece hoje. Tanto é que a gente tem muitas experiências dessa natureza por ousar acreditar. Por ousar acreditar no poder da Bíblia, no poder do nome do Senhor Jesus, na autoridade que foi nos dada. E aí, é aquela pergunta: eu não posso estar aqui, mas eu sou o mesmo homem. Eu sou o mesmo homem do passado. Você não pode estar aí e você é a mesma pessoa, a mesma natureza, a mesma personalidade, a mesma maneira de agir, a mesma maneira de lidar com as situações, com os problemas. É a mesma pessoa em tudo e em todas as áreas. Isso é uma decisão que só você pode tomar. E aí, essa é a pergunta: eu sou uma nova criatura? Não quer dizer que nós não tenhamos momentos
Bispo, o senhor se ira? Com certeza. Eu não sou um cara de temperamento passivo. Eu sou um cara de temperamento forte. Eu disse, a diferença é que no passado eu era um desequilibrado. Hoje, o meu temperamento está o tempo todo sob sujeição. Dificilmente eu perco o equilíbrio, porque o meu temperamento hoje está sob sujeição. Mas eu não sou uma pessoa de temperamento, eu não sou uma pessoa mansa. Não, eu não sou. E isso a gente aprende aonde? Bíblia, fruto do Espírito, autocontrole, domínio próprio, equilíbrio, que é fruto do Espírito. Então, não quer dizer que você não sinta mais, como nós falamos nas últimas quartas-feiras, de autorresponsabilidade, não quer dizer que nós não sejamos mais tentados, nós somos tentados, mas se nós vamos cair na tentação é outra história. O diabo pode nos oferecer 1001 ofertas, mas se nós vamos aceitar é uma outra história, não é verdade? Então nós somos, o tempo todo nós estamos sendo assediados de uma maneira ou de outra. Agora a questão é, eu sou nova criação? Você é nova criatura? Isso você deve tratar com muita seriedade. Por quê, bispo? Porque nada muda até que isso aconteça. Nada muda. São os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas frustrações, os mesmos medos, os mesmos temores. Porque nada muda. Se nada muda internamente, toda mudança na vida de uma pessoa é de dentro para fora. E essa é a mudança que se estabelece, que realmente é a mudança que transforma e é duradoura. Então, as pessoas que estão juntos, primeiro é você saber que você mudou. Você sente que você é uma outra pessoa. Você sente que há um outro espírito em você, que realmente o Espírito de Deus entrou em você. Calme que não estou dizendo que a gente não tenha momento, nós temos. Jesus não foi tentado por Satanás? Foi ou não foi? E ele combateu como? Com a palavra. Ele não cedeu. Ele estava armado com a palavra e pôde combater com a palavra. Então, essa é uma pergunta. A Bíblia diz que na igreja tem o joio e tem o trigo. É outra decisão que você toma. Eu não serei joio, eu serei trigo. É outra decisão. São decisões. Eu não aceito. Às vezes, a gente olha tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa, mas por que não vemos se cumprir em nossas vidas? Por que não sentimos aquilo que nós vemos na Bíblia? Por que não vivemos? O problema não está em Deus. Começa pela a autorresponsabilidade, começa pela a decisão. Espera aí, se está escrito, eu vou viver. Se está escrito, tem que acontecer. Se está escrito, eu vou desfrutar. Se está escrito, assim eu serei. Então, você traz a responsabilidade para as suas escolhas. Eu vou buscar porque eu quero ser uma nova criação, não quero ser o mesmo. As coisas velhas já passaram. Eu quero tudo novo. Quem está entendendo, por favor? Isso é só você. Isso é só você. Se tem uma coisa que nós precisamos separar, nós não podemos viver de emoção. E sim, uma fé emocional não muda a vida de ninguém. Uma fé à base de emoção não muda a vida de ninguém. Mas aquela fé inteligente, razão, lúcido,
com muita lucidez, sem emocionalismo. Estou sentindo, não estou sentindo, não estou sentindo. E vou viver segundo a palavra. Nós costumamos ensinar, porque acreditamos nisso, que a maior tragédia na vida de uma pessoa não são as coisas que acontecem com ela. A maior tragédia, a maior desgraça na vida de uma pessoa, não pense você que é um problema, um acidente, uma perda, algo dessa natureza. A maior tragédia que acontece na vida de uma pessoa é não mudar nada na vida dela. Ela não evoluir em nada. Essa é a maior tragédia. Pode prestar atenção que às vezes você encontra uma pessoa, você pode ter encontrado essa pessoa há 15, 20 anos atrás. Talvez você encontre ela depois de 15, 20 anos, quando você conversa com ela, ela é a mesma pessoa. Não mudou nada na vida dela. Ela não evoluiu 1 milímetro e a vida dela não saiu do lugar. Nós precisamos, se nós estamos num processo de evolução, como a Bíblia diz, numa caminhada para atingirmos a estatura do varão perfeito, eu me orgulho de dizer, mais uma vez, e tenho lutado com isso com muita profundidade, que, como eu disse outro dia, né, esse orgulho eu carrego dentro de mim, que do dia que eu tomei a minha decisão de verdade, e eu me entreguei para Jesus, eu nunca mais titubeei, eu nunca mais vacilei, fraquejei, eu nunca mais retrocedi. Só que isso não é um ponto forte. Eu disse para vocês, o ano passado, 2018, foi um ano maravilhoso. Um ano maravilhoso. Um ano tem sido melhor do que o outro. Só que, 2019, eu disse isso várias vezes, eu não sou o mesmo de 2018. Eu não me sinto o mesmo. Eu não me sinto o mesmo em comunhão com Deus, eu não me sinto o mesmo em discernimento, maturidade. Eu não me sinto o mesmo na fé. Eu sinto que de 2018 para 2019 eu evoluí. Nós estamos numa caminhada para atingirmos a estatura do varão perfeito. Amém? Então, nós não podemos, espera aí, eu vou ser. E isso tudo depende de nós. Eu vou continuar. O mesmo que eu fui há 2, 3, 4, 5 anos atrás, vai ser o mesmo agora. Nós não vamos evoluir em nada, crescer em nada. E aí, que é o ponto que eu digo que é a maior tragédia na vida de uma pessoa. Ela não evoluir, ela não crescer, a mesma mentalidade, as mesmas atitudes, a mesma fé. A mesma fé. Tem gente até que evoluiu, retrocedeu. Tem gente até que melhorou, mas já voltou para trás. Entende? Isso depende de nós. Então, pense comigo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se eu quero tudo novo, eu tenho que ser novo. Eu quero uma vida nova, eu tenho que ser novo. Eu quero resultados novos, eu tenho que ser novo. Como eu vou ter novo se eu sou velho ainda? Não é verdade? Não, eu não posso ter tudo novo se eu sou velho ainda. A velha criatura, a velha natureza, o velho homem. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Passa. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és, diga comigo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Só Simão respondeu isso.
Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne. Você vê que enquanto muitos estavam dizendo que Jesus era Elias, era Jeremias, era um profeta, Pedro não titubeou e respondeu assim no pé da lata: tu és o Cristo, filho de Deus. O Senhor disse: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado, quando nós falamos da palavra revelada, revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pedro teve uma revelação diferente dos demais. E o próprio Senhor Jesus está dizendo, isso não foi revelado por carne, não foi alguém que te falou isso. Não foi homem nenhum que te falou isso. Mas sim o meu Pai. É por isso que eu digo, a palavra sai do altar de uma maneira, mas ela chega aí de forma revelada. A palavra, ela sai do altar genericamente, mas ela entra de forma revelada a cada um, porque o que Deus tem com cada um é com cada um. Entende? Tem gente que entende exatamente o que Deus está falando com ela. Que Deus, a pessoa entende profundamente, de forma espiritual, o que Deus fala com ela. E tem gente que não entende nada. E essa palavra revelada, nós precisamos buscar. Eu quero, Senhor, a Tua palavra de forma revelada. Eu quero entender de forma revelada. De forma profunda. Eu não quero entender só letra. Eu quero o Espírito. Porque aqui não é só letra. Aqui tem Espírito, tem vida. Amém, pessoal? Passa. João 12:5, porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que dela era colocado. De quem está falando? De quem está falando? De Judas. De quem nós falamos anteriormente? De Pedro. Aí é um ponto importante, que agora eu transfiro para você. Pedro era discípulo de Jesus, correto? Amém? Judas era discípulo de Jesus, correto? Ambos foram escolhidos por Jesus, não foram? Andaram com Jesus durante 3 anos. Aprenderam as mesmas coisas, tiveram os mesmos ensinamentos, o mesmo professor, o mesmo líder, o mesmo pastor. Um entendia, você vê que um tinha comunhão, revelação de Deus. O outro não mudou em nada. Nada, 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 nada. Continuou o mesmo sujeito sem caráter. Quando a mulher veio e derramou aquele perfume aos pés de Jesus como oferta ao Senhor, que era os estudiosos dizem que era correspondente a 1 ano de trabalho braçal, o valor daquele perfume, onde você viu? Então que vendesse e desse aos pobres. Mas ele estava pouco se importando com os pobres. Ele não estava preocupado com o pobre. Ele estava preocupado porque ele cuidava da bolsa de dinheiro. Ele roubava o que estava na bolsa. Então, ele não tinha nenhuma preocupação. Então, andou com Jesus, comeu com Jesus, teve o melhor líder, o melhor pastor, o maior exemplo do lado, e não mudou em nada. Nós aprendemos o que com isso? Que o problema não é o pastor, que o problema não é o líder, que o problema não é o pai, não é a mãe, que o problema não é os exemplos, o problema é que quem não quer, não quer.
Amém? Ah, se quisesse, Judas tinha nascido de novo. Porque que era o melhor líder do que ele teve? O melhor professor do que ele teve? O maior exemplo? As coisas que aquele homem presenciou, os milagres, a autoridade, o poder que ele viu, ele não mudou. Não foi o suficiente para que ele dissesse, meu Deus, que coisa extraordinária, eu quero isso para a minha vida. Morreu tragicamente. Isso é uma parte que me assusta muito. Essa é uma parte que me assusta demais. Porque uma pessoa, e isso também, eu poderia estender e trazer isso para talvez a quarta semana, falando, se eu pudesse acrescentar aqui, trazer para a autorresponsabilidade de novo. Dizer, Judas poderia dizer assim, eu não tive exemplo. Poderia? Sim ou não? Não, ele não poderia dizer. Porque ele teve um exemplo extraordinário. Eu não tive um bom professor. Não, ele teve o melhor de todos. O melhor de todos. Mas eu não tive um bom exemplo de fé. Claro que teve, ele teve o maior de todos. Ele viu coisas extraordinárias. E não mudou nada. Nada mudou internamente. Você vê como é sério? Ele nunca parou para olhar para dentro e dizer assim, não, eu preciso tratar essa falta de caráter. Eu preciso tratar esse espírito que é em mim. Eu quero isso. Eu quero ser como ele. Eu quero mudança. E terminou. Passou 3 anos extraordinários com Jesus e terminou os seus dias mal. Foi tragado, né? Porque se suicidou. Se enforcou, traiu Jesus. Estava endemoniado e continuou endemoniado. Estava endemoniado, viu? Jesus falou isso. Estava endemoniado. E nunca buscou libertação também. Deu lugar. Você vê que o diabo só aproveitou, né? Entrou porque sabia que já tinha ali um desvio de caráter. Está entendendo o que eu quero mostrar, sim ou não? Pedro era discípulo de Jesus, Judas também. Pedro se tornou alicerce da igreja do Senhor. Um homem extraordinário. E Judas? Nada. Mudou em nada. Isso mexe conosco. Se você estiver aí sentado e você não tomar uma decisão e dizer assim, eu não vou ser mais um. Tem joio e tem trigo. Joio eu não serei. Tem homem natural e homem espiritual. Natural eu não serei. Se está escrito, tem que se cumprir na minha vida. Que eu não vou fingir que eu tenho fé. Eu não vou fingir que eu tenho comunhão. Eu não vou fingir que eu acredito. Eu não vou fingir que eu sou abençoado. Eu não vou fingir que eu sou abençoado financeiramente, no casamento, ou coisa. Não vou fingir, eu vou viver. Porque eu te afirmo, viu? Fingir dá muito mais trabalho. Te afirmo que fingir dá muito mais trabalho do que realmente você fazer para viver. E pelo menos, você fazendo e pagando o preço para viver, você vai desfrutar. Né? Vai desfrutar da bênção. E fingir não. Amém, pessoal? E isso é uma decisão que a gente toma e a gente busca. A gente toma e a gente busca e não tem, né, você está sempre se autoanalisando. O que está acontecendo dentro de você? Porque o que acontece dentro de você só você sabe. O que acontece dentro de mim só eu sei. Só nós e Deus, né? Que está o tempo todo lendo o nosso interior. Então, mas só para fechar essa parte, eu quero mostrar a você que tudo é decisão. Tudo é decisão. Se a gente olhar para a história de Judas, com tanto exemplo maravilhoso, tendo o melhor ao seu lado,
ele continuou pior. Tendo o melhor, ele continuou o pior. Às vezes, a pessoa diz, eu não tive um bom exemplo, eu não tive um bom líder, eu não tive um bom exemplo em casa, eu não tive um bom exemplo. Eu costumo dizer que até com os péssimos exemplos a gente aprende muito. A gente cresce muito. Tudo o exemplo do que eu não quero para a minha vida, do que eu não serei, como eu não vou agir, o que eu acho feio demais, então isso não vai fazer parte da minha vida. O que é ridículo, não, isso não, eu vou me moldando. A gente vai se moldando e vai melhorando. Amém, pessoal? Os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Pois, olha o que está escrito ali. Nem os seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Mas tem uma coisa interessante aqui. Enquanto eram naturais. Enquanto eram simplesmente homens naturais. Porque passando, pode passar, por favor. Então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas. Aonde nós estamos aqui? Que livro nós estamos? Gálatas. Então nós estamos lá na frente, na Bíblia. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus. Esse Tiago, que é um daqueles que nem os irmãos creram, agora está aqui, tido, diga comigo, como colunas. Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Paulo falando, aonde eu quero chegar com isso? Que uma pessoa, ele pode não acreditar, ele não acreditar em Jesus, não acreditar no poder de Jesus, não acreditar nos milagres de Jesus, enquanto natural. Quando o homem se torna um homem espiritual, um nascido de novo, ele se torna uma coluna, ele se torna uma referência. Paulo está dando testemunho de Tiago, que era um dos irmãos de Jesus, e dizendo, tidos como uma coluna, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Quer dizer, alguém que outrora não acreditava, agora uma coluna. Vocês entendem o que eu estou tentando transmitir para vocês? Sim ou não? Você não pode estar na igreja ainda na forma natural. Todo mundo tem um processo, tem uma ordem, né? Diga comigo, tem que nascer de novo. Mas quem nasce tem que crescer. Porque a Bíblia diz que você não pode continuar como menino, que um menino, ele não tem firmeza em absolutamente nada. Há um momento que o leitinho não vai te alimentar, você precisa de comida sólida, comida forte, para alimentar realmente a tua fé, o homem interior, o homem espiritual. Então, primeiro, tem que nascer, nasceu, tem que crescer. Porque, como sempre falamos, quando não crescemos espiritualmente é porque tem um problema. Uma pessoa que não cresce fisicamente, ela tem uma enfermidade. É verdade ou não é? Precisa de tratamento. Quem não cresce espiritualmente também precisa. E isso, eu sempre falo sobre isso, gente, porque eu tenho uma maneira de ver, e eu tento o tempo todo transferir isso para vocês. Eu detesto ser visto como religioso.
Não gosto. Não gosto, não faço cara de santo, não faço gesto de santo, não tenho posicionamento, não tenho coisa, não faço careta, caras e bicos, porque eu detesto isso, eu acho isso ridículo. O que eu ensino é que ser cristão é um estilo de vida. A Bíblia tem resposta para tudo e todas as áreas de nossas vidas. A Bíblia nos tira do meio da multidão, nos faz homens e mulheres extraordinários em tudo e em todas as áreas. Em tudo e em todas as áreas. Você pode ser um dos melhores em tudo e em todas as áreas, qualquer área da sua vida. O problema é que muitas vezes as pessoas só olham como um livro religioso. Simplesmente um livro religioso, de orações religiosas. Não, é um manual de vida. É um manual de vida para um estilo de vida, por atitudes ousadas, corajosas. Homens equilibrados, com autocontrole, domínio próprio, equilíbrio. Homens do mais alto nível, com amor, bondade, perseverança. É um perfil, é um modelo de homem diferente, até porque o Senhor Jesus, Ele veio levantar um novo tipo de gente. Viu? Jesus veio para levantar um novo tipo de gente. E às vezes as pessoas, elas olham simplesmente como um livro religioso, igreja, religião e tal. Não. Qualquer, eu sempre falo sobre isso. E a gente tem essa vantagem, eu gosto, eu sempre que a gente fala as coisas, a gente de uma forma ou de outra, nós vamos mostrar, de uma maneira ou de outra, nós vamos mostrar, mas eu sempre digo, aquilo que as pessoas chamam de liberdade, muitos são escravos. Aquilo que as pessoas chamam de liberdade para fazer o que quer, muitos estão sofrendo, gemendo, padecendo, sendo roubados no fundo do poço, amargos, infelizes. Quando a gente estuda obras da carne, é o que prevalece na vida da grande maioria, obras da carne, e a obras da carne escraviza a pessoa. Quando nós somos orientados a viver pelo Espírito, no fruto do Espírito e não pelas obras da carne, é porque as obras da carne vai escravizar, vai trazer sofrimento para a vida de uma pessoa, mas se você olhar lá fora, obras da carne é coisa trouxa, é cristão. Trouxa, fanático, bitolado, sem visão, é cristão. Pelo contrário, eu costumo dizer que é totalmente ao contrário. Aqui, gente fraca não aguenta. Gente fraca não aguenta. Porque aqui começa, primeiro que nós aprendemos a vencer a nós mesmos. Nós aprendemos a vencer a nossa carne. Nós aprendemos a vencer o mundo espiritual. Nós aprendemos a vencer o diabo, que a maior parte das pessoas não sabem. Nós acertamos mais. Nós aprendemos a acertar, errar menos, acertar mais. Porque, como sempre ensinamos, pecado significa errar o alvo. Cada vez que a pessoa peca, ela erra o alvo. Então, ela está mais distante do acerto do alvo dela. Passa, por favor. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Amém? Antes não cria, agora apóstolo do Senhor. Está entendendo ou não? Antes não cria, agora apóstolo do Senhor. Agora teve o seu encontro com Deus. Antes não cria, agora apóstolo do Senhor. É isso que, como eu disse no começo, né? Eu já fui um esquenta-banco, eu já fui um religioso, um murmurador, um questionador. E você não vai, e volta a dizer, né? A primeira pessoa a me analisar sou eu, não precisa me analisar não. E se quiser pode analisar também, não tem problema. Mas a pessoa a me analisar sou eu. Eu tenho isso comigo, eu não vou me enganar. A Bíblia diz, não erreis e não se deixe enganar. E eu não vou errar e não vou me deixar enganar. Né? Porque o prejuízo é meu, será só meu. Então, se diz não erreis, eu vou lutar para não errar. Se não se deixe enganar, eu vou lutar para não me deixar enganar. E não serei enganado. Então, começa por aí. Deus está me observando, minha família está me observando, minha mulher está me observando, meus filhos estão me observando. Né? As pessoas que são importantes para mim estão me observando. Não tem sentido, né?
Você viveu uma farsa. Isso vai ser, o preço vai ser alto, mais dia menos dia. Então, começa por mim. Se está escrito, tem que acontecer. Se está escrito, eu vou viver. Se está escrito, eu vou desfrutar. Se está escrito, é assim que vai ser. Não aceito ser uma farsa em absolutamente nada. Essa é uma decisão que você toma. Eu vou viver a palavra. Eu vou viver lucidamente. Eu quero olhar, me examinar, como a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, eu quero me examinar e ter uma consciência limpa. Honestidade de consciência. Sabe? A palavra honestidade de consciência. Ser honesto com a sua própria consciência. Porque quando você se examina, você diz, não, obrigado, Senhor, não sou perfeito, mas estou lutando para acertar. E vou lutar cada dia mais. Amém? Depois apareceu a Tiago, e então todos os apóstolos. Todos eles se reuniam sempre, Atos 1,14, em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Conheçamos, Oséias 6,3, diga comigo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso significa que conheçamos e prossigamos, quer dizer que você não conhece o Senhor num ato isolado. Nós prosseguimos, nós nos aprofundamos nisso. E quanto mais você conhece, a Bíblia diz que o Senhor, Ele revela os seus segredos aos seus. Deus tem particularidades. Deus tem particularidades. E isso é tão importante, e quando eu falo a você que quando eu falo de religiosidade, ser um religioso, não, é justamente te ensinando a não viver de imagem, não viver de aparências, a viver uma fé real, porque você vai precisar disso. Você vai precisar disso, você vai precisar viver uma comunhão profunda, ter discernimento para cada momento, porque Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer escolha por você, você tem que fazer as suas escolhas, é colocar diante de você a bênção e a maldição, você escolhe. É mostrado a você o caminho, escolha a vida, né? Eu coloco diante de você a vida e a morte, escolha a vida. Eu coloco a bênção e a maldição, escolha a bênção. Há momentos que você vai ter que usar a autoridade que foi te dada para orar, repreender o mal, repreender influência, desamarrar o que o diabo está lutando para amarrar, repreender um espírito de separação, um espírito de divisão, um espírito de contente, um espírito de enfermidade, um espírito de miséria. Você vai ter que usar isso. Você vai ter que entender o que está acontecendo. Espera aí, isso não é normal, isso não é natural, então eu vou agir de forma espiritual. Isso é natural, agora está faltando atitude em mim, então eu vou agir. Agora isso não é natural, isso é espiritual, então agora eu vou agir de maneira espiritual. Vou tratar esse problema de forma espiritual. Amém? Isso, nós vamos crescendo nisso. Isso vai nos colocando à frente. Isso vai nos colocando, vai nos diferenciando da multidão. Nós temos discernimento, nós temos visão, nós temos clareza. Nós sabemos, não estamos lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Eu já tive vontade de apagar as luzes da igreja e amarrar uma lanterna no meu pé. Já, de verdade, já planejei isso inúmeras vezes. Só para ver, enquanto todo mundo não sabe para onde vai, o meu caminho é iluminado. Não é verdade? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, quer dizer, se você segue a palavra, você caminha na luz, clareza, você sabe para onde ir, o teu caminho está iluminado. Você tem visão, enquanto ninguém está enxergando, você enxerga. Amém? Isso é maravilhoso. Passa. Terminou? Diga comigo, a vereda do justo é como a luz da alvorada. Ou seja, como a luz do amanhecer, que brilha cada vez mais ou mais até a plena claridade do dia.
Olha que coisa linda. A vereda, o caminho do justo, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. É assim que deve ser o nosso caminho. O caminho do justo é como a luz da alvorada, é como o amanhecer, né? Você olha o sol quando está nascendo, ele nasce mais ou menos nessa posição, então começa, fica vermelho, aí vai apontando, o dia vai clareando, mas quando chega aqui ao meio-dia, é dia perfeito, plena claridade, quer dizer, é não só o caminho, mas a vida, uma vida totalmente iluminada, uma vida abençoada. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. O que tem? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. Diga comigo, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. Diga, e é uma segurança para vocês. Paulo dizendo isso aos filipenses. Olha, escrever de novo, falar novamente sobre isso com vocês, não é cansativo para mim. E é segurança para vocês. Por isso que continuamente nós precisamos estar ouvindo. Ah, bispo, de novo sobre isso. Não, de novo. Paulo dizia, não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Então, Deus está sempre falando conosco, sempre nos trazendo mensagens que nos traz lucidez, clareza, visão. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, ou seja, a falsa aliança com Deus. Cuidado. Pois não é que somos a circuncisão, nós que adoramos, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo dizendo. Paulo apresentando o seu currículo, né? Como muitos queriam se gabar do seu currículo, Paulo dizia, circuncidado ao 8º dia, então tudo que a lei exige, quero mostrar para vocês, fui circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, diga comigo, perseguidor da igreja. Sabe uma coisa interessante? Por que Paulo perseguia a igreja, você sabe? Paulo foi um perseguidor da igreja, perseguiu os cristãos, prendia cristãos, torturava cristãos. E sabe por que ele fazia isso? Em nome de que ele fazia isso? Em nome da religião. Zelo pela religião. Até o dia que o Senhor apareceu e ele disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque quando ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo a Cristo. Ali ele caiu a ficha. Ali ele entendeu, ali ele teve o encontro com Cristo. Mas até então era só um religioso. Perseguia os cristãos, mandava prender, torturar cristãos em nome de Deus. Achando a maior vantagem. Era um zeloso. Zelava pela igreja. Mas, na verdade, não conhecia Cristo. Conhecia a religião. Não conhecia Cristo. Até o dia que teve um encontro com Cristo. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim, diga comigo, era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo.
O que era lucro, eu passei a considerar como perda. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Olha, o resto tudo é merda. Desculpa a palavra, tá? O resto tudo é merda. Eu considero o resto tudo merda. Sabe meu currículo, toda essa palhaçada que tantos, coloca a sua confiança e luta e ama e coloca em primeiro lugar na sua vida, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, que é a coisa mais preciosa, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Com seus olhos fechados, com muita lucidez, que de maneira alguma sejamos meramente religiosos, que estejamos aqui porque nos identificamos com a igreja e agora eu quero ser um evangélico, mas eu não conheço a Cristo. Que de maneira alguma continuemos como homens naturais, mas que sejamos realmente homens espirituais, nascidos de novo, que de maneira alguma estejamos na condição de homens carnais, e sim homens e mulheres espirituais. Que a palavra chegue a você de forma revelada. Eu transfiro a você e gostaria muito que você fizesse a mesma coisa que um dia eu fiz. Eu não aceito não viver, não aceito não experimentar, não desfrutar. Se está escrito, tem que se cumprir. E vai se cumprir, porque o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Eu não quero viver de aparências, não quero fingir que eu sou santo, não quero parecer que sou abençoado, que tenho comunhão com Deus, não quero parecer que tenho um casamento feliz, abençoado, não quero parecer que sou próspero, não quero parecer nada. Nós temos que colocar eu quero ser, verdadeiramente. Eu quero Cristo. Eu quero Cristo de verdade. Ainda que um dia, como os irmãos de Jesus, não creram, mas se tornaram uma coluna mais tarde, eu quero. Ainda que um dia também não crie. Eu não quero ser um Judas, que estando ao lado do melhor líder, melhor pastor, melhor exemplo que um homem poderia ter, o maior exemplo, e não mudou em nada. Meu Jesus amado, que tragédia, não mudou em nada, nem os exemplos de Jesus não foram suficientes para mudar. Não. Tome uma decisão. Eu não vou parecer. Eu serei um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se está escrito, tem que se cumprir na minha vida. E eu vou buscar e vai se cumprir. Agora essa oração é sua. Peça ao Espírito Santo que você quer ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Você não quer ser a mesma pessoa. Eu não quero ser a mesma pessoa. Aquele que está em Cristo
é nova criação. Diga, eu quero ser uma nova criação. Eu quero ser uma nova criatura, nascido de novo. Eu quero ser gerado pelo Senhor verdadeiramente. Essa oração é sua. É de todo o seu coração. Eu quero uma mudança no meu interior. Eu quero uma mudança de dentro para fora. Eu quero, Senhor, que o Senhor coloque um coração novo dentro de mim. Eu quero uma mente nova. Eu quero um coração novo. Eu quero o Teu Espírito na minha vida, agindo na minha vida, no meu interior. Eu quero o fruto do Teu Espírito dentro de mim, que é o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu não sou o mesmo. Eu quero que as pessoas que me conheceram olhem para mim e vejam que realmente não se trata da mesma pessoa, não se trata do mesmo homem, não se trata da mesma mulher. Não, eu não quero, Senhor. Eu não quero perder o meu tempo. Eu não quero perder tempo me enganando. Não, eu não quero, Senhor. Eu tomo essa decisão que eu serei. Fala com o Espírito Santo e o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai fazer a obra que só Ele pode fazer. O Espírito Santo vai mudar o que só Ele pode mudar. Diga a Ele, eu quero a palavra revelada do Senhor. Eu quero receber a palavra de forma revelada, Espírito Santo. Eu não quero receber de maneira natural, eu quero receber de maneira revelada. Entender o que o Senhor tem falado comigo, entender com profundidade o que o Senhor está trabalhando comigo. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu já te conheci, mas agora eu quero me aprofundar. Eu quero prosseguir em te conhecer mais e mais. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero experiências com o Senhor. Eu quero, meu Deus, profundidade no relacionamento para com o Senhor. Eu não quero te conhecer de forma superficial. Eu quero te conhecer de forma revelada e profunda. É isso que eu quero, Senhor. Fala. 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 Oração não é palavra bonita, é sinceridade. Viu? Não se preocupe com palavras bonitas. Só fala, Senhor, eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero ser o mesmo homem. Eu não quero ser a mesma mulher. Eu não quero o mesmo coração. Eu não quero a mesma mente, a mesma mentalidade, a mesma personalidade. Eu não quero. Eu quero ser um novo homem. Eu quero ser uma nova mulher, eu quero ser um nascido de novo. Eu quero ser realmente um homem espiritual, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, porque ela fala com o Senhor. Ela rasga o coração diante do Senhor. Esqueça que tem alguém do teu lado. Só se derrama. Só se derrama. Deixa Ele fazer a obra que só Ele pode fazer. Só mostra a Ele que há sede dentro de você, que há fome dentro de você, que você quer um encontro real e verdadeiro com Ele, que você quer um encontro de verdade. Eu quero conhecer o Senhor de verdade. Eu quero ser como Pedro, que sabia quem o Senhor era, porque os outros discípulos também não responderam a mesma coisa. Pedro sabia quem Jesus era, o resto talvez não tinha tanta convicção assim. E com certeza Judas nunca soube. Aleluia.